Tudo bom? Bom, eu vim aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra com vocês. Estamos vivendo como nação um momento desafiador, todos nós sabemos, né? Todos nós temos nos sentido com o coração apertado, temos nos sentido em alguns momentos bem aflitos com a situação que o Rio Grande do Sul está vivendo nesse momento. Eu moro em Santa Catarina e a minha cidade fica bem próxima do Rio Grande do Sul. Então a gente tem vivido de uma forma bem intensa todo esse momento, né, que o estado tem passado. A gente tem de uma forma bem próxima vivenciado esse momento. Bom, eu estava ainda há pouco com um amigo que é do Rio Grande do Sul e com a família dele estávamos numa chamada de vídeo, orando juntos, compartilhando uma palavra juntos, e eu me senti encorajada para vir aqui e partilhar com vocês também dessa palavra. Apesar do momento desafiador, é um momento em que nós precisamos tirar os óculos humanos e colocar as lentes e os óculos de Deus, daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem visto e daquilo que Ele realmente tem decretado nesse momento e no meio dessa situação. Isso é o mais importante. Então, no primeiro ponto aqui, eu quero realmente, assim, talvez encorajar, talvez orientar, talvez trazer aqui uma palavra, de repente, um pouco de lucidez, realmente dizendo, olha, busque nesse momento não consumir as notícias. Lembra na época do Covid? O que nós estávamos vivendo? A gente estava vivendo um alarde mundial, né? E o medo estava sendo um dos nossos maiores inimigos naquele tempo, né? Foi um tempo difícil, mas que o medo tornou ainda mais desafiador. Então é importante que nós venhamos a ter lucidez. E a única forma de termos lucidez é através da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Então, busque nesse tempo reduzir um pouco aquilo que você tem visto, assistido acerca do Rio Grande do Sul. Pare um tempo e busque aquilo que o céu tem falado. Então, eu tenho dito a esse amigo, a outros que também são de lá, dito a eles que nós todos, e mesmo quem não é do Rio Grande do Sul, nós todos, como igreja, precisamos ouvir o que o céu tem declarado sobre esse tempo. Não o que a terra tem dito, não o que os líderes têm falado, não o que os especialistas têm declarado, ou a própria ciência. Precisamos sim ouvir o que Deus tem falado, porque eu não sei se você reparou, mas nesse momento, tudo aquilo que foi tentativa de previsão, tudo aquilo que foi tentativa mesmo assim de instrumentos científicos, de trazer ali uma orientação para a população, ficou aquém do que era realmente necessário. Isso porque as pessoas não são capacitadas? Não. Isso porque todo esse momento mostra a limitação humana, mas a grandeza de Deus. Tudo isso não é para fazer o nosso coração se entristecer e de repente vir e reclamar, não. É para nos fazer lembrar, Deus está acima de toda catástrofe, Deus está acima de toda ciência, Deus está acima de qualquer equipamento humano. Deus está acima. Bom, qual é essa palavra? Essa palavra é uma palavra de encorajamento em cima daquilo que foi dito a Esther. Você lembra da história de Esther? Quando a gente olha para Esther, nós lembramos de uma jovem ou uma criança na época em que tudo aconteceu, na época em que o povo dela foi tomado, na época em que os pais dela foram mortos, na época em que tudo aquilo que ela tinha como referência ficou para trás, quando ela foi levada cativa, né, para um povo estranho ali, junto com o seu primo. Então, naquele momento, você pensa só, tudo aquilo que era referência para aquela menina ficou para trás, né? Uma órfã sendo cuidada pelo primo dela, e a gente então entende que
nesse momento, a gente pode olhar para o Rio Grande do Sul e ver, de repente, muitas referências para esse povo se perderem, né? Muita referência do que aquilo que se foi construído, daquilo que se foi conquistado, dos bens materiais, e no meio de tudo isso também, pessoas que faleceram, né? E eu olho para Esther e eu penso, nossa, tem uma certa semelhança com essa história. Tem uma certa semelhança. Mas a história de Esther, ela não ficou limitada pelo caos que ela viveu. A história de Esther, apesar de ter sido sim marcada por aquele cenário caótico, que com certeza foi um tempo caótico para o povo judeu, ainda assim a história dela não parou ali. Então a história do povo gaúcho não irá parar no que nós estamos vendo e presenciando nesse momento. Mas mais do que isso, a história do povo brasileiro não irá parar aí. Deus está construindo algo, Deus está fazendo algo, Deus está escrevendo na história com as mãos dele e prosseguindo no plano dele. Que plano é esse? É o plano Emanuel. É o plano Emanuel que Esther já estava vivenciando, sem mesmo entender muito bem do que se tratava, porque o Messias só veio muitos anos depois. Mas ela já estava experienciando o processo onde Deus estava fazendo avançar ao longo da história e continua fazendo isso até os nossos dias, o plano Emanuel. O que é o plano Emanuel? O plano Emanuel é a proclamação do Deus conosco. É a proclamação daquele que se deixou de ser o primogênito para se tornar, aquele que se deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Então, o que isso significa para a gente? Jesus que deixou de ser um filho único para se tornar, então, o filho que proclama para os outros irmãos quem o Pai é. Esse plano continua avançando. Então, nesse cenário do que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, nós não podemos esquecer, Deus continua no trono, Deus continua no governo, Deus continua contando com a igreja dele, que somos nós, para fazer avançar o plano Emanuel. Bom, a gente conhece já todo o relato, a gente sabe que naquele momento em que Esther, ou Hadassah, foi crescendo numa cultura que não era a cultura dela, sem uma referência de templo, sem uma referência ali daquilo que era cultural para o povo dela, Deus tinha algo reservado para ela. E é lindo ver, porque aqui nós vamos ler desde o primeiro capítulo do livro de Esther, a gente vai ler sobre a rainha Vasti e o rei Xerxes. Então, naquele momento em que a Vasti, ela decide não comparecer à presença do rei Xerxes, ela tem uma postura de desonra. E o rei é orientado pelos sábios, então, da época, os conselheiros, que essa postura de desonra, ela parasse ali. Ou seja, que Vasti fosse tirada da posição que ela havia sido colocada, que é uma posição de rainha, onde ela tinha uma grande influência sobre todo o reinado, E então fosse levantada uma nova rainha. Por quê? Porque aquela postura de desonra de Vasti, ela poderia então contagiar ou então encorajar outras mulheres a terem a mesma postura de desonra dentro das suas casas. Então, nós entendemos que uma postura de desonra, ela vai gerar mais desonra, mas também uma postura e uma cultura de honra vai gerar ainda mais honra. E Esther, entre tantas escolhidas, tantas virgens escolhidas, Esther, então, ela é escolhida especialmente pelo rei. Dentre tantas que foram colocadas ali, passaram por aquele tempo todo, um ano de preparo para serem apresentadas ao rei Xerxes, Esther foi escolhida pelo rei Xerxes. Aqui nós vemos claramente a graça de Deus. Não era porque Esther ela tinha algo especial, algo diferente das outras mulheres, das outras jovens, não era isso. Esther foi conduzida por Deus.
Esther estava sendo conduzida a um lugar, a uma posição que Deus já tinha reservado para ela. E aqui eu não estou falando de uma posição de nobreza, uma posição onde ela seria privilegiada, onde ela seria honrada por tanta humilhação que ela viveu. Não é isso. O nosso Deus, ele nos ensina de forma diferente. A posição que Esther então iria tomar era uma posição para nós e não para o eu. Era uma posição que iria privilegiar, que iria realmente guardar, que iria realmente fazer com que um povo lá na frente permanecesse no lugar e na posição que Deus queria. Essa posição que Esther estava tomando era uma posição importantíssima para o plano Emanuel. Então, Esther toma esse lugar ao lado do rei, esse lugar de influência como rainha e uma cultura de honra estabelecida. Porque Esther, não só ela, mas também o primo dela, Mardoqueu, também tem uma cultura de honra. Essa cultura de honra de Mardoqueu é uma cultura que aos olhos humanos da época, de repente, poderia parecer uma cultura de desonra, especialmente para Amã, que quando ele passava, Mardoqueu não se curvava à autoridade dele. Porque, na verdade, Mardoqueu tinha uma cultura de honra primeiro com os princípios e com os valores dele. Nós, Igreja Brasileira, temos sido cada vez mais chamados para tomar um lugar e uma posição de nutrir uma cultura de honra e honra, em primeiro lugar, ao nosso Deus, à palavra dele. Nesse momento, a gente pensa sobre isso, né? Nós pensamos que Vasti foi tirada. E eu acredito que talvez Deus esteja nos movimentando nesse sentido. Talvez Deus esteja dizendo para nós, olha, a posição de desonra que de repente a igreja brasileira pode ter tomado em algum momento, de não realmente privilegiar a palavra de Deus e a presença de Deus, de repente trazer muita desonra. E a desonra, o que ela gera? A desonra, ela nasce da vaidade. A desonra, ela vai gerar o que? Intriga, divisão, facção, que é tudo aquilo que o Senhor fala que nós não devemos ter e nutrir dentro dos nossos relacionamentos como igreja, como corpo de Cristo. Mas a gente sabemos que na igreja brasileira a gente tantas vezes nutre diferenças teológicas, não que elas não possam existir, mas às vezes a gente lida com isso de uma forma muito partidária. Às vezes a gente se perde nas placas denominacionais, a gente se perde naquilo que cada um bate no peito e diz, não, eu acredito dessa forma, eu penso dessa maneira, e a gente vai defendendo o eu, e esquecemos do nós. E acabamos tomando um lugar e uma posição como de Vasti. Como de Vasti, que o rei, quando disse, vem, ela disse, não, eu não irei. Eu vou fazer a minha vontade, não a vontade do rei. Quantas vezes temos feito, enquanto igreja, a nossa vontade e não a vontade do nosso Rei Senhor Jesus, né? Quantas vezes temos nos perdido no nosso querer e não, então, nos entregue juntos ao querer do Senhor Jesus. Esther representa uma igreja que está sendo posicionada no lugar certo, na hora certa, para um tempo oportuno, para cumprir um propósito que Deus já escreveu desde antes da criação do mundo. Você pode me ver sorrindo nesse momento e falar, nossa, como que ela está sorrindo no meio de uma situação tão extrema e caótica? Eu vou ser sincera com vocês. Eu tenho chorado bastante na presença do Senhor, né? Eu tenho chorado sozinha, chorado junto com meus irmãos, eu tenho muitos amigos que são gaúchos. E o nosso coração, ao mesmo tempo que se entristece, mas em espírito, nós temos nos alegrado, porque a gente tem conseguido tirar os óculos humanos e colocado a lente de Deus e ver Deus com grande nobreza. Com grande nobreza o Senhor tem manifestado através da sua igreja nesse tempo.
Então eu acredito que o Senhor está levantando uma igreja, né? A igreja dele, está reposicionando a igreja dele como reposicionou ali uma rainha naquele tempo. Deus está tirando uma igreja que estava se comportando como Vastir, com desonra, e Deus está levantando uma igreja como Esther, que está se portando com honra, que está se portando em unidade. Bom, eu quero ler aqui com vocês a parte do capítulo 4 do livro de Esther, a partir do 12, que é quando então tem um decreto para que o povo judeu fosse exterminado. E Mardoqueu, como um homem de honra, ele se posiciona e ele vai falar com Esther. E ele diz o seguinte, né? Aqui está dizendo o seguinte: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, porque ele já tinha ido falar com ela, e ela tinha se colocado numa posição como se ela não pudesse fazer nada naquele momento extremo, ele diz o seguinte: mandou dizer Mardoqueu a Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Você e a sua família, a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu fico emocionada porque Esther recobrou a consciência dela enquanto rainha. Eu creio que nós, igreja, estamos recobrando a nossa consciência enquanto noiva de Cristo. Nós estamos recobrando a nossa consciência. E aqui fica essa mesma pergunta que Mardoqueu fez para Esther, fica para a gente. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição. Eu não sei em qual posição você está na sociedade. Quando eu digo posição, não interprete como se fosse uma questão de nobreza, mas sim um lugar no qual na sociedade você está ocupando. Eu não sei em que lugar da sociedade Deus te colocou nesse momento. Eu não sei que tipo de influência você tem nesse momento, mas eu te pergunto, será que não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí? Independente de qual seja a posição, independente dos recursos que você tenha na mão, será que não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí? Por isso, Mardoqueu disse a Esther: não se cale, porque aquilo que Deus tem para fazer, Deus vai fazer. Eu quero dizer isso aqui para mim, para você. Não nos calemos, porque o que Deus tem para fazer com relação a toda essa situação no Rio Grande do Sul e aquilo que Ele vai fazer emergir através de todo esse cenário para a nação brasileira, Ele vai fazer. Mas que privilégio é para nós poder fazer parte do que Deus está fazendo. Que não perquemos o que Deus está fazendo, o que o Espírito está movendo na nação nesse tempo, que a gente não perca o privilégio de participar. E outra coisa, não ache que o que você tem nas mãos é pouco. Eu tenho ouvido isso. Nossa, que sensação de impotência olhar para o tamanho da calamidade no Rio Grande do Sul. Que sensação de impotência. Esse pensamento não é um pensamento cristocêntrico. Esse pensamento é um pensamento que vem onde o homem está pautado nele mesmo. É um pensamento humanista. É um pensamento onde o homem pensa na própria força do braço dele, nas próprias condições dele. E dentro desse pensamento, Satanás opera em nós fazendo o quê? Nos paralisando. Entenda, Deus não nos chamou porque Ele nos chamou. Ele não nos chamou para fazer parte do corpo dele por nosso mérito, foi pela obra de Cristo. E Ele não conta simplesmente com o nosso esforço e a nossa condição humana.
mas Ele conta com a disposição do nosso coração e a confiança nele. Por isso, não olhe para o que você tem nas mãos e diga assim, nossa, isso não vai fazer diferença. Esse quilo de alimento a mais, essa água, ou esse recurso financeiro que eu vou enviar é tão pouco e não fará diferença. Por favor, não pense dessa forma. Tudo faz diferença quando é feito com coração sincero e crendo, Deus, aqui está meus 5 pães e meus 2 peixinhos. Eu quero dizer, Senhor, que a minha confiança não está nos 5 pães e nos 2 peixinhos, mas está no Senhor. Então eu entrego o que eu tenho para que você faça o que você quer fazer. Eu não quero ficar de fora do que você está fazendo, Deus. Será que nós será que a gente pode falar isso nesse momento? Será que a gente pode declarar isso para Deus? Pai, a gente não quer ficar fora do que você está fazendo. Usa tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Usa. Amém? Esther se posiciona. A gente sabe que diante desse posicionamento dela, houve sim uma intervenção divina, como nunca tinha havido antes. Uma intervenção completamente sobrenatural. O rei, ela entra na presença dele, ele estende o cetro para ela, o cetro que representa favor. Esther, naquela hora, ela está recebendo o favor de Deus, mas não só para ela. Ela está recebendo o favor de Deus para o povo dela. Ela está recebendo o favor de Deus para a família de Deus. Todo favor que Deus tem dado a você não é para você, simplesmente. É para escorrer através de você, indo em favor de outros. Eu quero, especialmente nesse momento, acho que talvez dizer uma palavra assim para os cristãos do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvidas de que o momento que vocês estão vivendo está sendo muito difícil, muito desafiador. Mas eu quero agradecer pelo que vocês têm feito. Eu quero agradecer por todo o esforço, eu quero agradecer por todo o empenho, eu quero agradecer pelas noites mal dormidas, pelas noites sem dormir, pelo pouco alimento, por às vezes não parar nem para ir, às vezes realmente suprir suas próprias necessidades. Eu quero agradecer por andarem no meio da lama, eu quero agradecer por vocês ouvirem o chamado de Deus de uma forma mais pontual aí nesse momento, né, mais física. Eu quero agradecer. E eu quero dizer que Deus não se enganou quando Ele colocou vocês aí, nesse estado, em cada cidade que cada um tá. Deus não se enganou. Será que não é para um momento como esse que Deus os colocou aí? Sejam encorajados. Estamos juntos nesse processo. Bom, e para terminar, eu quero ler com vocês o último capítulo, que é um capítulo tão curtinho do livro de Esther, que é o capítulo 10, mas quero ler o verso 3, que diz o seguinte: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Como eu desejo que a igreja brasileira ela possa ser reconhecida dessa forma pelo povo, sabe, no Brasil. Como eu desejo que todos os brasileiros possam olhar para a igreja e dizer isso: nossa, a igreja brasileira trabalhou pelo bem-estar do povo brasileiro e promoveu esse bem-estar. Como eu anseio que nós possamos ouvir testemunhos assim, de pessoas que foram tocadas pela igreja, que foram abraçadas por Deus através da igreja. Nós somos as mãos, nós somos os pés, nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. E isso é maravilhoso demais. É claro que o momento é desafiador, mas como é maravilhoso sermos igreja. E como eu creio que Deus vai tocar em muitas vidas e em muitos corações. E de uma maneira de repente ousada, eu tenho orado: Deus, faz com que o que está acontecendo aqui no Brasil, toda essa mobilização da igreja, de outras pessoas, né, em favor desses cidadãos ali do Rio Grande do Sul, dessas pessoas tão queridas,
Faz com que isso seja noticiado no mundo, mas não de forma distorcida, mas faz com que o mundo veja, faz com que outras nações ouçam que nessa nação o momento caótico foi vivido de forma diferente, porque existe uma igreja, existe um Deus presente, existe um povo reunido em torno dessa palavra, que crê nessa palavra e que não fica indiferente. Amém? Vamos orar juntos? Pai, nós nos colocamos aqui como igreja do Senhor, independente da denominação. Obrigada porque esse momento tem feito assim com que as placas denominacionais sejam irrelevantes diante da manifestação de amor que tem acontecido, de solidariedade. Senhor, nós queremos dizer: nos reposiciona como igreja no Brasil. Nos reposiciona nesse tempo e nessa hora para fazer cumprir o teu chamado. Nós queremos cultivar uma postura e uma posição de honra à tua palavra, de honra ao teu nome, de honra uns aos outros, de honra à família de Deus, de amar as pessoas, de não pensar no eu, mas sim privilegiar o nós. Obrigada por toda unidade que você tem gerado, obrigada por toda mobilização, por toda colaboração, por toda contribuição que tem chegado ao Rio Grande do Sul, por cada pessoa que tem se deslocado. Muito obrigada, Senhor. E por aqueles irmãos, cada posição em que cada um de nós tem estado, que possamos tomar a consciência do que o Senhor quer que façamos na posição que estamos, do que o Senhor quer de nós nesse momento e nessa hora, e que nenhum de nós venhamos a ficar indiferentes, que nenhum de nós venha achar que o que temos é pouco, que confiemos os nossos 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja encorajado, encorajada com essa palavra e compartilha, porque o encorajamento é o que nós temos precisado cada vez mais nesses dias, o dom de encorajar, que venhamos a compartilhar encorajamento uns com os outros. Amém?